Olá. Josias, né, o projeto Imagens e Sons, entrevistando Josias Pires. Obrigada, Josias, por atender nosso convite, intimação. Assim, ontem, enfim, mas... Vamos lá. Vamos lá, prazer. né? A gente queria mais ou menos, como eu te falei, né? As meninas também estão acompanhando isso e, de alguma forma, a gente não estruturou uma entrevista, mas tem aqueles pontos que dizem respeito à própria formação, né? Como você chega no cinema, tuas opções, as escolhas, né? A inserção nesse contexto de produção do cinema baiano. Isso é um trabalho que investiga os realizadores do cinema baiano, né? Na perspectiva de entender sistemas de produção e também narrativas e opções estéticas. Bom, a minha formação é na área de comunicação. Sou jornalista, né? Formado na Facom, na década de 80. E trabalhei inicialmente na área de comunicação, jornalismo diário, assessoria de imprensa, esse tipo de coisa. Cultura popular em todo lugar. Cultura popular em todo lugar, pesquisa, um trabalho, né, de gestão pública, esse tipo de coisa. Agora, assim, a relação com o audiovisual se dá através da televisão, né? Não é através do cinema. Eu até digo, eu não sou cineasta, eu sou um jornalista que acabei fazendo uma série de documentários. Então, a minha aproximação maior assim, com a realização audiovisual se dá através, né, da série Bahia Singular e Plural. Foi a série que eu trabalhei como pesquisador, como produtor, como, né, coordenando a equipe, dirigindo, fazendo material para montagem, para edição, roteiros, né? Então foi na televisão que a minha relação com o audiovisual se estreitou bastante, que foi uma série de 20 documentários, né, durante quase 6, 7 anos. Só sem te interrompendo, péssima. Como até porque você levantou essa questão, né, do jornalismo e a questão do cinema documentário. Como é que você vê essa relação? Que ela é bem complexa. É bem complexa. E foi assim, na TV educativa, naquela época, havia um interesse da direção da TV, do Paulo Marconi, de abrir uma linha de produção de documentários na TV, né? Porque até então não havia, né, na Bahia, uma produção regular de documentário. Assim. Você tinha a experiência do cinema da década anteriores, de 70, aquele grupo de documentaristas, etc. Mas, e a televisão, na Bahia, se fazia apenas jornalismo. Não se produzia mais nada. Mas no tempo que você tem da caravana, nacionalmente da caravana, faz que é o Globo 60, Repórter. Né? 60, início de Isso, 70. E que migra depois para o Globo Repórter como experiência de jornalismo. Sim, isso tem isso anteriormente, né? mas isso não na Bahia, né? Não na Bahia, uma experiência nacional relevante. Talvez essa experiência ele conhecedor dessa experiência. Curiosidade de jornalista também, que ele é um jornalista curioso, né? Mas assim, na verdade a coisa mais restrita, né? Porque é um projeto dentro da TV educativa, uma tentativa. Era um momento em que o axé predominava na rádio, em todos os lugares, né? Era a música que se exportava, que se fazia na Bahia, era axé music e tudo mais. E o Paulo Marconi, ele achava que a televisão podia entrar por um caminho qualificado, diferenciado daquele que estava hegemônico na mídia local, né? E ele apostava nessa história de fazer documentário. Então começou a estimular os jornalistas da emissora a realizar documentários. Foram feitos alguns antes da série Bahia Singular e Plural, né? Por Pastore, por Paulo Lafene, né? Algumas pessoas começaram a fazer documentários. Então foi um período muito fértil na TVE, né, de estimulação para esse tipo de coisa. E eu entrei exatamente aí, quando eu estava começando o projeto da série Bahia Singular e Plural, eu me engajei, me vali da experiência com trabalho com cultura popular, que a gente tinha feito em Camaçari, né, na experiência lá do Cultura Popular em Todo Lugar, na década de 80.
Sim, mas em uma aproximação assim, temática, né? Não é a linguagem audiovisual, é o tema, né, da cultura popular que me mobilizava, que me interessava. A TV estava começando a desenvolver um trabalho nessa linha e aí houve uma sintonia, aí, um encontro de interesses e eu fui trabalhar para a realização dessa série. Bom, e aí, evidentemente que eu parti do jornalismo, da experiência como jornalista, não é? De apurar, de pesquisar um assunto, de apurar e depois realizar uma reportagem sobre aquilo. Só que desde o começo a ideia era essa, era não ficar apenas na reportagem, era tentar ir além da reportagem, né? Trabalhar com essa ideia de documentário, que era uma coisa completamente nova e diferente para a gente não tinha essa experiência mesmo. E eu não conhecia também apesar de ter durante a formação na Faculdade de Comunicação, participado do Cineclube, né? A gente criou lá o Cine Quanon, o Belino ajudou, Tatiana, aquele menino Cláudio, né? A gente tinha uma programação de filmes, então conhecia um pouco do cinema documentário, né? Mas não tinha nenhum estudo assim mais detido, né? Então era o que partia mesmo era do jornalismo, mas com desejo de fazer alguma coisa que não fosse exatamente jornalismo, que fosse além do jornalismo. Se você vê o primeiro documentário da série, Burrinhas, quer dizer, ele já tem essa pretensão, né? Depois que passa assim, a cabeça da apresentação que o Petrovich faz, quando entra no documentário, quer dizer, a gente começa uma tentativa de não fazer uma linguagem jornalística, uma tentativa de uma coisa mais poética, uma coisa que remetesse a uma possibilidade de expressão que fosse além do jornalismo. Então, isso sempre acompanhou a realização da série, mas isso, vamos dizer, um pouco mais intuitivamente. Era uma coisa mais intuitiva, de se bater com o material, né, com o material que foi filmado, com a pesquisa, com tudo aquilo que estava se fazendo, se relacionar com aquilo da maneira mais intensa, mais completa que fosse possível e traduzir aquilo numa forma que fosse além do jornalismo, mas que também tinha muito texto, por exigência da televisão, por exigência do próprio Paulo, que tudo tinha que ser muito explicado, tudo didático, né? Quer dizer, era uma imagem que tinha que ter sempre um texto reforçando, né? E tal, isso incomodava um pouco, mas de qualquer maneira a coisa funcionou dessa forma, né? E teve uma... E à medida que se vai fazendo, claro, você vai ganhando um pouco mais de habilidade, tanto na captação quanto na realização do produto, da obra depois, né? Então todo esse processo foi de aprendizado muito intenso, foi de um aprendizado muito intenso no plano da pesquisa, né? Pesquisa bibliográfica sobre o tema da cultura popular, as pesquisas de campo, que antes de levar a equipe para filmar, fazia uma viagem preliminar, ia para lá, entrevistava as pessoas que a gente ia depois conversar, os mestres, os folguedos, entender como é que funcionava o circuito daquela manifestação, os sentidos que tinham para eles. Então tinha toda essa pesquisa, quando voltava do campo, aí montava um roteiro de filmagem, né, com todos de dia a dia, de manhã, de tarde, tudo que a gente ia fazer durante X tempo, ia para lá com a equipe, às vezes 2 equipes, né, para fazer as filmagens, e voltava depois com isso, decupava todo esse material, eu fazia todas essas etapas, decupava todo o material que a gente fazia, e era extenso, porque a gente gravava praticamente a manifestação completa, fazia entrevistas longas, então era um material muito extenso, decupava isso tudo, transcrevia isso tudo, aí montava os roteiros de edição, né? Todo no papel e tal. Então, quando o editor chegava na câmera, lá no estúdio, para montar, ele tinha um plano de montagem completo, detalhado. Não tinha indicação de todas as imagens, mas tinha toda a indicação de áudio, porque na televisão era essa a estrutura, que se fazia uma montagem de áudio. Você não tinha ainda hoje esse recurso do linear, né? Era uma coisa não linear, então era mais complicado. Quer dizer, antes era linear, né? Era mais complicado para fazer as montagens. A edição é muito mais. Então, se tivesse qualquer erro ali, tinha que fazer tudo de novo, era uma complicação enorme. Então, assim, então foi um aprendizado denso, porque era aquilo durante 6, 7 anos, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, e foi muito enriquecedor, assim, esse processo para mim.
eu fui estudar, na verdade, mais sobre documentário, entender, conhecer a história do documentário, conhecer mais da linguagem do documentário, quando eu fui trabalhar lá na FTC com você, o curso lá de cinema, que ali realmente eu fui dar, né, aula sobre documentário e fui me debruçar sobre a bibliografia e sobre os filmes. Aí sim eu pude conhecer a história do documentário, tive acesso a muitos filmes que fui atrás, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né, e atualizar, e depois a compreensão de todos os modos de representação do documentário, aqueles estudos bionicos e aquelas coisas. Então ali foi que realmente eu pude estudar com mais profundidade, né, o que era um documentário. Então primeiro eu fiz um documentário, eu vivi a experiência de fazer, com todas as possibilidades e dificuldades e limites, né. Depois eu fui estudar documentário, e depois é que eu saí da TVE, que foi aí que eu fui realizar alguns documentários, né, já fora da TV, que aí é uma experiência completamente diferente, né, porque na televisão você tem uma estrutura que lhe dá suporte, né, você tem equipamento 24 horas, você tem equipe, está lá sempre à sua disposição, você tem no caso do Bahia Singular e Plural, era um projeto prioritário da emissora, então a direção da emissora dava todas as condições para a gente trabalhar. Às vezes a gente viajava com 2 equipes, passava um mês na estrada viajando, filmando coisas e tal. Então tinha uma condição de fazer as coisas, não é, que era muito bom, né? Eu tinha na minha sala um equipamento, um beta para poder decupar tudo, quer dizer, então eu tinha as condições de trabalho adequadas, né? E o que você não tem quando você sai da televisão, quer dizer, quando você sai, você fica completamente desamparado, né? Você vai à produção de um filme, documentário ou qualquer filme, ele vai requerer uma estrutura que você tem que montar, uma produtora a quem você se associa vai montar, enfim, mas isso é uma condição completamente diferente da realidade da TV. Então... Você sai dessa experiência e começa a fazer documentários por meio de editais, se prepara, porque é um outro, tudo bem, outro aprendizado, história, um outro momento, outro contexto de políticas. Porque, veja, essa experiência, ela é muito própria também, porque não era nem comum. Não era. E no ambiente da televisão, né? E era um projeto, né? Era assinado, uma série que tinha uma intenção do próprio dirigente, né? Do gestor da TV. Até hoje, até a nossa conversa anterior, eu pergunto qual o espaço hoje do documentário na televisão, de forma mais até que tem se colocado como um espaço nobre, um espaço assim que, para o realizador do documentário, a TV é um caminho. Hoje, né? Na questão contemporânea de veiculação e até de produção também, que você começa a fazer o capital girar, né? Você começa a vender o teu produto que tem, se capitaliza para fazer outro, até editais, as próprias tem televisões que tem fundos setoriais, vai um misto de política pública, né? Um combinado de questões, né? De recursos públicos, né? Que são os fundos, alguns editais. Então, assim, a mistura desses elementos, né? Hoje, parece que até eu li recentemente uma entrevista que falava de algum realizador baiano essa semana, que colocava todas as fichas nos seriados para a televisão, né? Mas enfim, só recuperando e para ver conta da tua própria, né, da tua trajetória. E você sai dessa experiência que é de alguma forma com abrigo, né? Um abrigo não é comum na produção, né? Não é comum. Torna também uma situação singular. Né? Tem a experiência lá do Globo Repórter, que você se referiu, que também era assim, você tinha um grupo de cineastas dentro da emissora que tinha uma estrutura para trabalhar, e que viajavam, que tinha equipamento, que tinha equipe, enfim, e que tinha uma estrutura de montagem também na própria emissora, né? Então foi uma experiência muito rica. E daí resulta uma coisa boa, que é o investimento de linguagem, né? Exatamente. O grande saldo, porque o Globo Repórter hoje é a mesmice lá, mas o que a gente tem oportunidade, tem muita coisa disponível no YouTube, eu falo até para os alunos darem uma olhada, né? Que riqueza, que momento daquelas cabeças que tinham saído de outras experiências, pessoas que estavam também
até politicamente, sem, naquele momento. Foi né? um momento que desafogou a possibilidade daquelas pessoas produzirem. Elas só conseguiriam produzir ali naquelas circunstâncias. Né? Mas, só voltando, né? Enquanto, digamos, o que você diz, olha, vim do jornalismo, fiz TV e chego, né? Digamos, na ABD, na Associação Baiana de Documentaristas, começa de alguma forma a se engajar, não como militante, mas você passa também a fazer parte dessa, né, não vou falar corporação, que não é bem isso, mas faz parte desse, digamos assim, disso ambiente que a gente passa a falar como cinema baiano. Que é o que a gente até hoje questiona, o que a gente aqui nessa pesquisa tem problematizado, não é nem questionar, problematizado, né? O que é isso, né? Se é pertinente, entendeu? Porque ninguém fala, né? Cinema carioca, cinema paulista, né? E a gente fala cinema baiano. A gente fala assim, mas fala-se, né? Fala-se, né? Enfim, é isso. Então, queria um pouquinho que você visse como foi sua inserção realmente, como você se sente mais documentarista e menos jornalista, certo? Se na experiência dos editais você fazer... Tudo bem, os editais eles começam já a te pedir, hoje, naquela época que você começou, até também, estratégia narrativa, né? É um item lá daqueles projetos assim, e que você tem que colocar, né? Que tipo de linguagem vai usar, como você vai abordar o tema, se é de uma forma de invenção, o que tem de inovação, quando você vai, né, preencher os formulários dos editais aos quais você concorreu, você encontrou esses campos, né? E a gente está falando muito isso, que é como os nossos estudantes, né, estão... Talvez assim, meu percurso talvez não seja muito típico, né, para poder fazer essa análise. Mas assim, quando eu estava saindo da TV, eu também tive uma volta a uma atividade acadêmica, tanto dando aula quanto fiz um mestrado, né? Eu fiz um mestrado lá em artes cênicas, cujo objeto do mestrado foi fragmentos dessa experiência do Bahia Singular e Plural, uma reflexão né, sobre isso que eu estava fazendo. E, simultaneamente, começou a aparecer a oportunidade de fazer também alguns documentários. Por exemplo, logo depois que eu estava saindo da TV, eu fiz um documentário para o CRIA, né, o Centro de Referência da Infância e Adolescência, um pouco da história do CRIA, os processos que eles estavam vivendo e tal. Então, é uma coisa que não passa por edital, que não passa, é uma relação direta com a instituição. Né? A instituição eu queria que eu fizesse, ela gostava muito do Bahia Singular e Plural, achava que é uma experiência que era importante, ela queria que eu fizesse um trabalho para o CRIA. E aí eu fiz. Juntei alguns amigos da equipe, inclusive pessoas que eram da TVE, e montamos uma equipe e fizemos um trabalho fora, né, seja da TV e fora desse circuito também de edital, esse tipo de coisa. Então eu fiz um pequeno documentário lá para a Fundação Gregório de Matos, Mestres Populares da Cultura, né? Sempre assim, temas que tinham relação de alguma maneira com o que eu Mas é curioso, conhecia. Mas os Mestres Populares estão dentro de um projeto, de um programa institucional. Que nós criamos lá, que eu ajudei a criar. E que é um programa institucional, de política pública municipal. Exatamente. Que é importante a gente nós criamos colocar o edital, isso, né? Porque é um terreno também que a gente tenta mapear. Né? Que a gente fala, quando a gente fala edital, a gente está falando também em políticas mas públicas. Mas o documentário, né? que eu fiz não foi fruto de um edital. É isso, não mas é isso. É isso. Mas é política pública municipal. Sim, era política. Até direta, que não passa por ser edital, digamos. Indireto, que é recurso. Essa é direta. A Fundação entende ser criar um projeto e o filme que eu fiz é uma apresentação do projeto. Só que uma apresentação que não é assim uma apresentação didática, formal. É um pequeno documentário sobre mestres populares da cultura em Salvador. Né? E continuou?
Sim, aí foi feito o edital, vários grupos inscreveram projetos, os projetos foram selecionados, eu participei inclusive de eventos, eu já tinha até saído da fundação, me convidaram para participar de eventos em bairros populares aqui relacionados, porque a ideia era juntar mestre e uma pessoa jovem. É transmissão, né? É, transmissão. A questão da tradição exatamente, e o contemporâneo. Isso rolou, eu não sei por quanto tempo rolou, mas rolou durante um período. Enfim, comecei a fazer vários trabalhos assim menores, etc. Até que veio a possibilidade de participar de um edital, aí sim, um edital da Petrobras, que foi para fazer o Cuíca de Santa Amaro. Né? A gente chegou a inscrever num edital, no primeiro edital, mas aí acho que não rolou, aí fizemos para esse segundo, fiz com o Joel de Almeida. E com uma produtora também, que aí a outras produtora, questões. exatamente. Para entender o sistema de produção é não, bom mas aí colocar, é isso, né? porque esse tipo de edital, no caso da Petrobras, você tinha que apresentar através de uma produtora, quer dizer, o projeto é seu, você pesquisa, você formula, você escreve o projeto, mas você tem que escrever através de uma produtora, porque você escreve, mas não inscreve, a inscrição é... Aí você tem que transferir parte da sua propriedade intelectual, vamos dizer assim, né, para uma produtora que vai gerir, caso o recurso seja captado, vai gerir o recurso, não é, e vai, enfim, administrar o projeto. Uma tutela, né? De alguma forma, a produtora se responsabiliza perante o poder público, né, de prestar contas, de usar e prestar contas e assumir as responsabilidades legais perante o projeto. Né? E fizemos, então, fizemos o projeto, eu fiz com o Joel. O projeto foi aprovado e, enfim, aí fizemos o filme. Mas quando a gente faz o edital, na verdade, naquela época não havia tantas... Eu tenho a impressão que esses editais foram se sofisticando. Eu não sou uma boa pessoa para falar, porque eu não participo de mais editais. Só participei desse. Assim, para realização, só foi esse do Cuíca. Só fiz um projeto para edital, foi esse. E a gente... Então, a partir da experiência que a gente tinha, Joel também é um realizador, um documentarista, fizemos, o projeto foi aprovado e realizamos durante uns 3, 4 anos, mais ou menos, para fazer o filme. Né? No caso do Quilombo, agora, eu fiz primeiro um curta, sem financiamento, nada, foi uma coisa assim que eu juntei mais um amigo, Gabriel Teixeira, e ele pegou um amigo dele que fez o som, Gabriel era o câmera, nós 3 fomos para a comunidade, fizemos o que tinha que fazer e um amigo nosso editou. Então foi um curta de 10 minutos feito assim por amigos. Né? Aí depois para fazer o longa... colaborativo. Para fazer o longa, aí como eu não tenho produtora, eu não tenho essa estrutura, eu sou muito precário, minha capacidade de realização é muito precária, então eu fiz um projeto pessoa física para captar recursos para o longa, o que é um absurdo, assim, porque o edital, no caso aí do Estado, Fundo de Cultura, ele limita muito o valor que você pode captar via pessoa física. É muito pequeno o recurso. Por isso que eu falei até coisa da tutela, a produtora, as coisas tomam uma outra dimensão. Toma uma dimensão. Mas a pessoa física você não pode também se espalhar muito, você fica limitado, o recurso é pequeno. Tanto é pequeno que eu quebrei a cara, assim, eu captei o recurso, começamos a fazer o filme, só que é um filme complicadíssimo para fazer, porque é um filme processo, as coisas estão acontecendo, você não sabe onde é que aquilo vai parar, e você vai tendo que pagar as despesas. Amanhã tem tal coisa, amanhã a gente vai invadir não sei o quê, amanhã vai chegar não sei quem, e aí a gente vai, acaba o dinheiro. Aí eu tive que fazer uma vaquinha na internet para conseguir mais um dinheirinho, para poder complementar. Depois tive que botar dinheiro meu, que eu não tinha, mas tive que conseguir mais uma grana, que não foi pouca, assim, em relação ao montante que a gente gastou. Então foi tudo muito precário, assim. Mas finalmente terminamos o filme, né? O que a vantagem é que você tem mais autonomia, você tem mais liberdade em termos, porque também você não tem grana e você fica uma série de outras limitações. Mas conseguimos fazer, né? Então, eu acho assim, hoje tem muitas possibilidades de financiamento, é verdade, fundo setorial, editais vários, etc. e tal. Ao mesmo tempo, isso atraiu muita gente também que sequer era da área de cinema para fazer filmes. Né? Tem muita gente hoje ligada à publicidade que virou cineasta.
porque as possibilidades, né, de investimento, de captação cresceram. Então, você também cresceu os que estão disputando esse recurso. Né? Além de que você tem algumas grandes produtoras no país que ainda captam um grosso do volume, majoritariamente. Né? Mas, de qualquer maneira, claro, as possibilidades hoje de realização para financiar a realização, são bem maiores, não resta a menor dúvida. Você teve experiências tão variadas, é importante, foi bom, né? Que vem desde, digamos assim, de política pública, todos foram política pública. Se a TV a TV estatal é uma política pública. A Fundação Gregório de Matos, também uma instituição municipal. O CRIA não, mas uma ONG de interesse público. Pouco de interesse público, trabalha com interesse público. Então, assim, isso é muito interessante, porque você se relaciona, acho que tem a ver também com o teu engajamento, né, nessas questões, né, no caso da cultura, e tratar com esses elementos da cultura de raiz, cultura, né, que tem a ver, que todas as, não vou falar em ameaças, mas tudo, por exemplo, o contexto que você falou aí da inclusive, música. Eu fiz um documentário também sobre, por exemplo, o Samba de Roda do Recôncavo, que foi um documentário feito para compor o dossiê da Unesco, que recebeu o título do Samba de Roda como Patrimônio da Humanidade. Então, o documentário que acompanha o dossiê é um documentário que eu participei da realização. Então, realmente tem esse lado. Então, tem a ver com o teu perfil também, né? E desse perfil de realizador, qual foi, a palavra não é confortável, mas o que mais te deu... Você se sentiu mais motivado a fazer? Você falou das agruras de todos um pouco, mas assim, como é isso e também o resultado? Qual o resultado que mais te satisfaz? Fala a questão de chegar aos filmes, acho que os filmes chegam e são no momento em que alguém vê seu trabalho, quer que você faça um trabalho para aquela instituição e assim vai, a rede de relacionamentos por conta da própria qualidade do trabalho, tá? E depois as experiências com outras formas de financiamento, mas disso tudo aí que você experimentou e bem variado, como você vê para os nossos jovens, né, alunos, como... Não é receita de bolo, não, mas assim, não é nem caminho, nem trilha, ou seja, mas uma deriva aí, assim, certo? Algo assim, para... Cada experiência é uma experiência, mas o que você teria a dizer a eles? É aí um pouco isso. Todas elas vividas intensamente, né? Porque são coisas que foram feitas por muito prazer, com muito interesse em fazer. Eu não fui obrigado. Algumas eu fui parceira, então eu conheço a sua intensidade. Né? Felizmente, assim, eu nunca fiz essas coisas porque fui obrigado por alguém a fazer. Eu fui por o desejo, né? Por desejo, né? Então eu queria fazer aquilo e fiz dentro das minhas possibilidades. Né? E o resultado final, quer dizer, de cada uma delas... Enfim, é muito subjetivo, né? Porque a gente sempre acha que pode fazer melhor. Tem gente que diz que não, você fez aqui, isso não, aqui é o máximo, eu não quero pensar mais nisso, vou pensar no próximo, que é um bom método, né? Que a pessoa não vai preocupar se errou, se podia ter ficado melhor, não, a pessoa está preocupada com o próximo. Bom, eu não sou tão... não tenho mas assim, eu entendo que cumpriu um papel, a gente fez o que era possível dentro das possibilidades, foi o melhor que foi possível fazer dentro das condições que eu tinha, né? E acho que cada uma dessas experiências, ela também foi importante para quem pôde entrar em contato, né, com esses trabalhos, tem algum valor, alguma importância, alguma relevância. Isso é muito relativo, mas assim, eu acho que sempre que me mobilizou foi isso, foi um desejo de fazer e uma dedicação muito grande a esse fazer. Essa dedicação passa pela pesquisa, não é? Passa pelo estudo daquilo que você quer fazer, não é? E
por todo é muito trabalho, eu diria isso. Tem gente que tem outro método, claro, a pessoa não estuda nada, a câmara é que vai estudar, é que vai fazer a pesquisa, já é um filme, pesquisa, já é meio produto. Claro, é possível. São muitos métodos. No caso do Quilombo agora, que foi uma experiência assim, menos controlada, né, porque a gente não sabia o que ia acontecer a cada vez que ia filmar, era sempre uma surpresa. Não tinha pré-produção, não tinha como fazer essas coisas. Então é uma experiência distinta das demais por isso, né? Porque você chegava lá, é o que ia acontecer na hora, né? É sempre muito surpreendente, e isso também é muito mobilizador. E no caso do Quilombo tinha mais outros elementos, porque tinha toda uma tensão, um conflito, então uma série de circunstâncias que torna o estar engajado naquilo muito complicado, muito delicado, né? Muito dinâmico. O tempo todo atualizando aquilo. Isso, foram 5 anos envolvido nisso, né? E foi bom a experiência de montagem também, que eu não montei o filme aqui. Eu tentei montar o filme aqui em Salvador, não consegui, porque como eu não tinha muita grana, não é? E os montadores queriam que eu desse um roteiro para eles montarem. Um roteiro pronto. Eu disse, eu não vou fazer roteiro, porque eu saí agora dessa experiência, muito densa, muito pesada. Eu preciso de alguém que vai montar o filme, que possa dialogar comigo, que a gente possa problematizar, porque é um material muito grande, além do nosso próprio material, já era grande. A gente ainda recolhi mais, tinha quase 150 horas de material, incluindo tudo que saiu no YouTube, que não sei quem gravou, que não sei quem, recolher tudo, os próprios moradores, os quilombolas, câmera pequena, celular, sei o que, um material muito grande. E a pessoa queria um roteiro pronto para ela fazer, eu disse, não quero. Aí tentamos umas 3, 4 pessoas diferentes aqui e a coisa não andava. O volume do material assustava, a pessoa não queria mergulhar naquilo, como eu mergulhei, como um montador precisaria mergulhar para poder sentir qual era do filme, o que é que podia fazer com o filme, entendeu? Porque precisa isso, um filme de ficção você prevê tudo o que você vai fazer antes, né? Você tem todas as... No documentário você não tem como prever isso, ainda mais um filme desse, quer dizer, as coisas vão acontecendo na hora. Então, para você poder tirar um filme de um material bruto desse, você tem que ter um corpo a corpo profundo com o material. Entendeu? Tem que entrar ali e sentir o que é que está, porque o documentário, os roteiros do documentário, a minha hipótese é essa, é que está lá no material. É aquela história do escultor, né? Que vai tirar os excessos, como é que diz? O cara pega o bloco de mármore e vai tirar os excessos, porque a forma está lá no bloco de mármore, né? O Mário Cravo diz isso também daquelas madeiras, ele pegava um pedaço de pau, aí ficava ali uma semana alisando aquele negócio para ver que forma que tinha ali, aí deitava, dormia com aquele negócio na cama, para ele saber o que é que está ali naquela madeira, né? E depois ele ia desbastar os excessos para poder a forma aparecer. Eu acho que tem a ver isso para o documentário. O roteiro do documentário é uma coisa que nasce do material, você tem que entender ali o que é o suprassumo dali e como é que aquelas coisas se conectam. E esse exercício precisa de um corpo a corpo muito intenso com o material. E aí eu só encontrei lá, com a Cristina se dispôs. Foi muito caro para mim, porque 60% do orçamento, que já era pequeno, eu tive que disponibilizar para a montagem, mas acho que valeu a pena. Porque tinha uma pessoa que se dispôs a fazer esse mergulho no material, e que podia dialogar, e que podia e dialogar num nível assim que era bom, bacana, né, enriquecedor pessoalmente para você. Então, para mim também fazer filmes tem essa dimensão da possibilidade do encontro das pessoas, da convivência, né, de você poder conviver com pessoas, trabalhar com pessoas, né, que você não teria a oportunidade. Para mim foi muito bom. Foi demorado, foi quase 2 anos para montar o filme. E distante, etc. Foi muito custoso, mas eu acho que valeu a pena. E também acho que para o resultado do filme foi fundamental. Tinha que ser aquilo. Eu não vejo outra situação. Então, assim, acho que isso aqui é bacana, né? Essa possibilidade que você tem de se abrir para
imponderável, né? E está disponível e disposto a perseguir essas trilhas que se colocam aí, e que está ligado a um objetivo de fazer uma coisa que vale a pena, né? Que tenha impacto, assim. Basicamente isso, assim. E o próximo? Não sei, o próximo. Talvez seja uma série de novo. Viu? Eu cantei a pedra. Não sei, estou fazendo um doutorado agora, estou fazendo uma pesquisa. Eu espero que essa pesquisa, eu estou fazendo essa pesquisa um pouco com essa intenção também, não é, de que possa, na pesquisa, me possibilitar pensar numa série mesmo, né? Como foi o Bahia Singular e Plural, só que só ligado ao samba. Uma coisa que não foi feita ainda, porque toda a história do samba é contada do Rio de Janeiro para cá, final do século XIX, não sei o quê, e eu estou pegando as coisas anteriores, lá, Colônia, Império, não sei o quê, um negócio que pode vir a ser uma série, enfim. Ou não, também não sei se eu vou ter fôlego para fazer isso, não. O fato é que por exemplo, para você fazer uma pesquisa como essa que eu estou fazendo dentro do âmbito dos editais, você não tem como fazer. O edital não viabiliza isso. Porque é uma pesquisa demorada, né, que requer muita complexidade. Eles querem tudo muito rápido. Então, os editais têm um grande defeito, que é tentar enquadrar a realização a um modelo, exatamente. E aí os prazos, fica tudo muito complicado. Aquele Carlos Nalli fez aquele filme do Ali Salomão, ele disse que levou 20 anos fazendo o filme. Como é que ele vai passar 20 anos fazendo um filme por edital? É um filme belíssimo. Eu até falei para a Bruna para assistir. Mostrei a entrevista de Coutinho, que Nader fez com Coutinho, o 7, né? Você conhece? Não. É muito bacana. E aí falei para ela, viu? A Veja ou Nader, tem o filme do Arioli e ele tem uma pegada muito especial. Muito especial. É muito bom, Mas é um tipo de filme que você não faz no esquema do edital. Porque o edital você só faz fora dessa convenção. Exatamente. Ele é muito. Então, assim, para quem está no movimento de realizar para o mercado, né, então está perfeito. O edital acho que dá conta disso, porque a pessoa. Mercado? Um mercado de TV. Né, que é precário, mas está se constituindo. Não é? Basicamente o mercado de TV. Não é? O mercado de cinema mesmo. Festivais, só reconhecimento, tá entendendo? Só prestígio. E prestígio dentro de um circuito muito pequeno. Porque assim, virou o quê? O edital é o meio de vida também, né? A pessoa ganha um edital, é uma grana boa, faz o trabalho, se remunera, passa os 3, 4, 5 anos ali até vir um próximo edital, quer dizer, esse modelo eu estou fora disso, completamente. Eu não vou atrelar a minha existência a ter que ficar fazendo edital todo ano. Então tá que eu não fiz. Eu só fiz um edital, que foi o do Cuíca. Esse edital do Quilombo, é verdade, foi um edital também, mas eu não tinha alternativa. Era um filme que eu queria fazer, porque o curta ele repercutiu muito, tem uma visualização muito alta nas redes sociais, ajudou bastante a campanha. E aí me convenceram a fazer o longa, eu não estava engajado assim em fazer, Marcelo ficou insistindo, vamos fazer, eu fiz o projeto para fazer. Mas assim, você vê que eu recorri ao edital, mas mesmo assim precariamente, não tive essa competência para pegar recurso suficiente e ter uma maior tranquilidade para fazer o filme. Né? Mas é um modelo que viabiliza muita gente, muita produção, muita coisa. Eu não posso avaliar a qualidade dessa produção, não posso avaliar nada. Mas é um modelo de vigor, né? Mas é um modelo que está aí. Funcionando, tem resultado. E de alguma forma, acho que falta mais assim, arranjos institucionais mais amplos, né? Que contemplem, por exemplo, na tua trajetória, como eu já disse, você vê outras possibilidades, né? Inclusive das organizações públicas voltadas mesmo para uma política efetiva, que não é só feita por meio dos editais. Mas isso eu acho que hoje a gente fica, a meu ver, cada vez mais distante. A própria TVE desmontou isso, né? A própria TVE tinha uma tradição. Porque se você vai estudar a história da TVE, você vai ver que é verdade que no período que eu trabalhei lá,
O período de Paulo foi um período que se investiu mais em documentário, mas mesmo do começo eles tinham uma tentativa de fazer documentários. Curiosamente, nos últimos 10 anos, a TVA desmontou a sua capacidade interna de produção e passou a fazer coprodução, sei lá, financiar a chamada produção independente. O que acho que é bom, é necessário, mas só que não é necessário desmontar a TVA. Você pode fazer as duas coisas. Né? Você pode ter uma aliança, uma parceria, um apoio a produtoras fora do campo público, mas você também tem que ter uma estrutura interna capaz de fazer. Que poderia ser um polo, algo que aglutinasse, porque veja, falta a gente, aí eu vou assim, como análise nossa aqui, né, de território baiano, algo realmente que ajude outros projetos e que um guarda-chuva mais amplo, como se tem em outras situações. Você vai encontrar aquela coisa que eu estou estudando. Em Pernambuco, você vai ter um arranjo institucional mais amplo que dá para tudo. E para você, os projetos, eles são calibrados de acordo com... A Dima chegou a ter um pouquinho, chegou a ter, mas também se perdeu. Né? E não vejo isso. Eu não vejo esse desenho. Não vejo investimento nesse desenho. Não. Né? E, enfim. Todo o investimento, até o próprio movimento assim, sindical, vamos dizer, dos cineastas locais, se dá em torno dos editais. Comprar edital, aumentar o valor do edital, regularizar o edital, quer dizer, toda a visão política é focada no edital. Eu acho uma limitação enorme. Articulação feita para isso. Para isso, para garantir o edital, etc. Temos outros momentos que falavam no polo, se tentando ter equipamentos, e a Dimas ficou um pouco, mas também sempre precária. Então a gente ficou sempre na precariedade, né? E não conseguimos isso. Você tem hoje, o Rio Grande do Sul tem um parque bacana, havia essa questão da inovação, eles conseguiram. Outros, talvez fique até mais fácil, porque com essa facilidade toda de equipamentos, quer dizer, Ceará, na verdade... a questão do digital, então, o Ceará também já se organizou, também a partir das experiências, o Dragão do Mar, que foi se organizando, já tem... E a gente... Não, fica patinando uma coisa boa, são os cursos. Agora nós temos, que é exato, né, Cachoeira, Conquista. Cachoeira, aqui mesmo, nós, certo? Enfim... Mas isso começa, digamos, eu acho que é bom, porque começa a articular outros campos. Você vê, eu li também essa semana que uma estudante, acho que de Conquista, ganhou um prêmio fora, alguma coisa bem significativa, certo? Então dá capilaridade, você começa a dar substância mesmo, né? Só que essas coisas precisam ter uma articulação também. Precisa ter uma regência, algo que ajude a organizar isso. Inclusive no grau mais complicado nosso, que é o da exibição, da circulação dos filmes, da exibição, porque isso aí é E a gente não pensa modelos alternativos, certo? Tem que pensar modelos alternativos. Tem rede de escola, pegar essas redes no Cuíca de Santa Maria, a gente exibiu o filme em 40 localidades diferentes na Bahia. A gente exibiu, aí foi também apoio de edital, o Fundo de Cultura, para a distribuição do filme. Né? Aí a gente conseguiu um dinheirinho e conseguimos fazer o DVD, fazer uma cartilha, um livrinho para os professores. Uma cartilha para os professores. Aquela iniciativa foi muito bacana. E aquilo foi distribuído nas escolas. A gente foi nas escolas e dava, e exibia o filme, debatia o filme. Então isso é bacana. Agora estamos tentando ver se... Essa militância que você tem, que você traz com você, acho que esses projetos, desculpe te interromper, acho que é questão realmente de militância, de crer no feito, então de chegar e ter outras formas. Essa distribuição de cuíca, pelo menos foi tentada, entendeu? E o que eu fico às vezes meio assim, isso não gera experiência, isso não gera... Sim, mas estamos tentando, veja só, porque é o seguinte, quando a gente fez o projeto do cuíca, da distribuição, coloquei um dos objetivos do projeto era esse, era a criação de um circuito alternativo de filme, de exibição de filme na Bahia. Esse era um objetivo. E quando terminou o processo, aí eu fiz um relatório, mandei para o governo, etc. e tal.
até ontem, essa semana, depois, mas aí é o seguinte, para você montar, é fácil montar esse circuito, porque ele já existe. Você tem salas, auditórios, claro, pelo menos, na Bahia toda, em todas as regiões. Nas UNEBs, nas universidades, né, nas escolas de segundo grau mais equipadas. Então já existe. O que precisa é apenas um reforço na melhoria da tela, melhorar um pouco a projeção de som e imagem. Mas que não é nada absurdo. Você já tem uma infraestrutura, né, basta ter um pequeno investimento. Cara, a ideia é juntar a UNEB, né, a Universidade, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Educação, pelo menos esses três. E o que sobrou dos pontos de cultura. Os pontos de cultura, mas assim, é pelo menos a macro, juntar o Estado para viabilizar a infraestrutura, a parte de projeção de som e imagem, lá ter os equipamentos, etc. Né? E isso faltou alguém dentro do Estado que articulasse isso. Na época não teve, o Bertrand não foi e tal. Agora a Daniela está querendo fazer isso, a Arani também está interessada. Talvez saia agora, porque até passei as coisas do Cuíca para eles essa semana, porque a gente passou por todos os centros de cultura, passando por várias universidades, escolas de segundo grau, em todas as regiões. Quer dizer, então a gente já tem um mapeamento. Aquela coisa dos territórios. Mínimo para você, se você quiser exibir um filme baiano hoje na Bahia, você sabe aonde pode fazer isso. Legal. Precariamente, mas que pode melhorar. Entendeu? Então, assim, eu acho que precisa pensar para além, né, do edital, mas em questões que envolvam todos esses aspectos, né, da memória, da distribuição, da circulação, né, enfim, conservação, tudo isso. Isso falta realmente, é um problemão. Meninas, vocês... Agora eu vou abrir. Pode, eu queria saber se vocês querem fazer participar, a escuta de vocês, alguma questão que vocês queiram colocar. Alguma... Talvez, assim, o que você acha que poderia ajudar de alguma maneira a questão do cinema baiano sair dessa dependência dos editais? O que poderia ser feito pelos próprios cineastas, talvez, para sair dessa dependência? Organização. Agora, veja bem, isso não é só um problema do cinema feito na Bahia, que eu não gosto de falar cinema baiano. O Brasil todo, né, está dependendo disso. As pessoas estão produzindo, poucos têm capacidade de mobilizar recursos fora desse esquema dos editais. Até porque o fundo setorial, esses fundos foram criados, tem muita grana realmente, tem muita grana. E toda a produção no Brasil está organizada para pegar essa grana, para ir buscar esse dinheiro. Eu acho que ninguém vai criar outra estrutura para fazer de outra maneira enquanto tiver isso aí funcionando assim. Entende? Porque... Vai reivindicar para funcionar assim, mas de uma outra forma também. Outra forma. E acho que só por meio de organização. Sim. Sem dúvida. Porque na Bahia, por exemplo, o horizonte eu não acho que seja diferente desse, não. Acho que as pessoas estão lutando para que tenha mais editais, para que tenha... Eu sei que tem um grupo de pessoas, até que me conversaram outro dia, que eles queriam até criar uma outra associação, etc., com uma perspectiva assim, mais ampla, que vá além dos editais. Isso é bacana. Existem algumas pessoas preocupadas com isso, né? Mas é uma coisa marginal, vamos dizer, uma coisa secundária, entendeu? O grosso mesmo está lutando para que tenha o modelo do edital se cristalize, né? Se fique para sempre. Não sei. Josias, obrigada, certo? Não consegui nada aí. Desculpe, não tenho muito o que falar. Sambinha. Não, que nada, um bocado de coisa de coração. Ó, cara... Boa sorte aí que vocês consigam fazer diferente. As meninas consigam fazer diferente, né? As meninas. Tá? Isso, o mundo é das mulheres. Também acho. Também acho.